A percepção do pecado e quais pecados são considerados mais graves pode variar de acordo com a perspectiva religiosa e cultural. No contexto do cristianismo, o pecado é geralmente entendido como uma transgressão das leis ou princípios divinos. Alguns pecados são frequentemente considerados mais sérios do que outros com base em interpretações bíblicas e tradições religiosas. Aqui estão algumas considerações comuns. 1. Pecados capitais. Na tradição cristã, os 7 pecados capitais são considerados ofensas particularmente graves. Esses pecados são a soberba, a avareza, a luxúria, a inveja, a gula, a ira e a preguiça. Eles são chamados de capitais, porque são vistos como a fonte de muitos outros pecados e comportamentos negativos. 2. Pecados morais. Além dos 7 pecados capitais, os pecados morais, como roubo, assassinato, adultério e falsas testemunhas, são frequentemente vistos como graves transgressões contra os mandamentos divinos. 3. Pecados de omissão. Não apenas as ações pecaminosas, mas também a omissão de fazer o bem quando se tem a oportunidade, é considerada uma transgressão. A negligência em ajudar os necessitados ou em cumprir os deveres religiosos é vista como um pecado. 4. Pecados de coração e mente. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou que até mesmo a raiva, o ódio e a luxúria nos pensamentos e desejos do coração podem ser considerados pecados. Ele enfatizou que a justiça e a retidão devem começar no coração e na mente. 5. Pecados contra o Espírito Santo. Na tradição cristã, o pecado contra o Espírito Santo é considerado particularmente grave e imperdoável. Isso é frequentemente relacionado à rejeição consciente e persistente de Deus e de sua graça. É importante observar que as percepções de pecado podem variar entre diferentes denominações cristãs e tradições religiosas. Além disso, a compreensão do pecado também pode ser influenciada por fatores culturais e sociais. A avaliação do pecado e sua gravidade muitas vezes depende da interpretação individual da fé e dos ensinamentos religiosos. A busca do perdão e da redenção é uma parte essencial da fé cristã, independentemente da natureza dos pecados cometidos. Para muitas tradições religiosas, incluindo o cristianismo, a busca pelo perdão divino e o fortalecimento espiritual são elementos centrais da fé. Aqui estão algumas maneiras pelas quais as pessoas podem buscar o perdão e fortalecer sua espiritualidade. 1. Arrependimento sincero. O primeiro passo para obter o perdão é o arrependimento sincero. Isso envolve reconhecer os erros e pecados, sentir tristeza genuína por tê-los cometido e desejar mudar. O arrependimento é o ponto de partida para a reconciliação com Deus. 2. Confissão e arrependimento a Deus. A confissão dos pecados a Deus é uma parte essencial do processo. Os crentes são encorajados a orar, admitindo suas falhas e pedindo perdão a Deus. Isso envolve a humildade de reconhecer que todos são passíveis de pecar. 3. Reconciliação com o próximo. Quando os pecados envolvem outras pessoas, a reconciliação com elas é fundamental. Isso pode incluir pedir desculpas, fazer reparações, perdoar os outros e buscar a paz e a harmonia nas relações. 4. Busca de orientação espiritual. Muitas pessoas buscam a orientação de líderes espirituais, como pastores, sacerdotes ou conselheiros, para auxiliá-las em sua jornada de perdão e crescimento espiritual. Eles podem oferecer conselhos e apoio espiritual. 5. Arrependimento contínuo. O arrependimento não é um evento único, mas um processo contínuo. À medida que as pessoas amadurecem espiritualmente, elas podem continuar a examinar suas vidas em busca de áreas que precisam de mudanças e arrependimento. 6. Estudo e reflexão. O estudo das Escrituras e a reflexão sobre os ensinamentos religiosos podem ajudar as pessoas a crescer espiritualmente e a compreender melhor os princípios da fé. 7. Serviço e caridade. O serviço aos outros e o envolvimento em atividades de caridade e ajuda aos necessitados são maneiras de viver a fé em ação e fortalecer a espiritualidade. 8. Comunidade de fé. A participação ativa em uma comunidade de fé, como uma igreja, sinagoga ou mesquita, pode fornecer apoio espiritual,
orientação e um senso de comunhão com outros crentes. 9. Oração e meditação. A oração e a meditação são práticas espirituais que permitem que as pessoas se conectem com Deus, busquem orientação e encontrem paz interior. Buscar o perdão e fortalecer a espiritualidade é um caminho individual e pessoal. Não existe uma fórmula única, pois as abordagens podem variar de acordo com a fé e a crença de cada um. O importante é o compromisso em crescer espiritualmente, buscar a reconciliação com Deus e com os outros, e viver de acordo com os princípios da fé. O perdão e a renovação espiritual são promessas fundamentais de muitas tradições religiosas e podem trazer paz e significado à vida das pessoas.